Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 18, do versículo 35 ao versículo 43. Sucedeu que, aproximando-se eles de Jericó, estava sentado à borda da estrada um cego pedindo esmola. Ouvindo a turba que passava, perguntou que era aquilo. Disseram-lhe que era Jesus Nazareno que passava. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim? Os que iam adiante repreendiam-no para que se calasse. Porém, ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem piedade de mim? Jesus, parando, mandou que lhes trouxessem. Quando ele chegou, interrogou-o: Que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, fazei que eu veja. Jesus disse-lhe: Vê, a tua fé te salvou. Imediatamente viu e foi-o seguindo, glorificando a Deus. Todo o povo, vendo isto, deu louvor a Deus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje a palavra de Deus nos traz uma reflexão muito forte, né? Eu vou ler aqui o ensinamento conforme o Diário Bíblico, né, que traz para nós um direcionamento junto com o ensinamento dos irmãos Carmelita, uma reflexão do Evangelho. Ao ler esta passagem, podemos pensar o seguinte: porque Jesus pergunta ao cego o que ele queria. Será que não é óbvio que o cego queria enxergar? Então, diante da palavra, irmãos, a gente está vendo aqui que esse cego começa a gritar para Jesus. Jesus estava passando, ele ouvia falar que Jesus curava, ele ouvia falar que Jesus era o Senhor, que era o filho de Davi, e naquele momento ali, ele não tendo os olhos visíveis, né, mas os olhos da fé, ele acredita que Jesus poderia fazer isso, esse milagre na vida dele. E aí, irmãos, é quanto isso acontece conosco, a nossa vida. Às vezes a gente caminha diante até sabendo, ouvindo falar de Jesus, mas nós não estamos convivendo com uma dificuldade tão extrema ao ponto que aquilo faça que a gente se detenha, que nós somos tão pequeninos, que nós não temos o poder de salvar a própria vida, com o ter, né, com o dinheiro, com o poder. E o poder às vezes não cura, não traz não cura uma enfermidade. Tem enfermidades que é só a mão de Deus, né? E que o ser humano consegue enxergar. Aí ele começa a cair em si o que está acontecendo na sua vida. Ele começa a entender que ele não é o Todo-Poderoso, que ele parou de se endeusar, parou de conviver com o pecado original, ser como Deus, eu tudo posso, eu sou o cara. E aí você começa a entender que nós somos pequenos. E esse homem sendo excluído por causa de uma cegueira, quando você convive com alguma enfermidade, talvez é um julgamento, esse homem está sendo castigado por Deus, essa pessoa fez alguma coisa de ruim, porque olha que está sofrendo, e não consegue enxergar a graça diante de uma provação, consegue enxergar condenação, consegue enxergar tudo menos a graça do amor de Deus, e não entende que o nosso Deus não veio para condenar, não veio para matar, não veio para roubar. Quem faz isso é Satanás. Ele veio para curar os cegos, para libertar, para trazer o verdadeiro sentido da vida, para nos convidar a pegar nossa cruz e seguir Ele. Essa é o grande mover de Jesus Cristo no meio de nós. E esse homem entendeu tudo isso, que não era uma condenação de Deus o que ele estava passando, mas ele precisava gritar para alguém, que esse alguém ouviria ele. Quem que é, irmãos? O próprio Deus. Mas ele quer ouvir da nossa boca as nossas necessidades, pois é assim que expressa a nossa fé. Então, querido irmão, quando nós se voltamos para Deus com todo o nosso coração,
abrindo nosso coração, querendo a cura, querendo a mudança, querendo ser um homem ou uma mulher de Deus, a graça acontecerá. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que nos ama e nos acolhe. Então, diante deste mover, hoje o nosso Lectio Divino nos leva a dizer assim para nós: Deus quer ouvir de nossa boca a nossa necessidade. Basta uma palavra, querido irmão, para que haja nossa conversão, para que haja cura, para que haja libertação. O que o teu coração hoje deseja diante de Deus? Clamar esse Deus, colocar para Deus. Qual é a tua necessidade, meu irmão? Esse homem, ele não pediu dinheiro. Esse homem não pediu bonanças do ter, mas ele pediu a cura e a libertação de uma cegueira. E ele não teve dúvida: o que queres que eu te faça, meu filho? Cura-me, Senhor, desta cegueira. Que eu veja, que eu consiga enxergar. Querido irmão, enxergar a graça é você enxergar que o verdadeiro sentido da vida é caminhar com Deus. De que forma? A fé sem obra é uma fé morta. É você caminhar diante do amor de Deus, diante da tua conversão diária, a obediência a Deus, obediência aos mandamentos, obediência à convivência com Ele dentro do caminhar, dentro da doutrina católica, apostólica romana. Dentro dessa doutrina é você caminhar com a doutrina de Cristo. É o que Ele te pede, é a tua conversão diária, é o teu amor a Deus e não amor, eu estou com medo do inferno. Não, eu amo a Deus de uma forma que eu renuncio ao pecado. Eu amo a Deus de uma forma que eu quero ser curado para me enxergar um caminho diferente. Esse homem, com certeza, irmão, ele conseguiu enxergar algo diferente na vida dele, onde que a medicina desconsiderou, onde viu que a mão humana não podia fazer nada, mas o próprio Deus poderia. E o que fez ele mover isso? A fé dele, porque ele começou a gritar. Então, diante da tua fé hoje, basta uma palavra sua, irmão. O que queres que eu te faça? Deus te pergunta: o que você quer que Deus faça na tua vida hoje? Essa situação tua hoje, com os olhos da fé, o que você quer pedir para Deus hoje? Qual que é a situação que você quer colocar diante de Deus com fé, pedindo que tenha uma mudança? Seria, querido irmão, pela sua salvação? Seria, querido irmão, pela sua conversão? Seria por uma enfermidade? Seria por uma situação difícil dentro da tua casa, o teu casamento? Qual a situação? Ou um emprego? Uma situação difícil? Ansiedade, angústia? Como que você se colocaria diante de Jesus passando? E Ele passa, irmão, todos os dias na nossa vida. Diante dos nossos olhos, mas a cegueira não deixa enxergar Jesus. E qual que é a cegueira? É o meu eu. Eu posso, eu sou tudo, eu sou poderoso, eu já sei quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Eu sou Deus, eu já sei, eu não preciso de nada, eu não preciso ouvir ninguém. O orgulho traz uma cegueira forte. A avareza, a riqueza traz uma cegueira forte para quem não sabe mover-se diante de Deus junto com aquilo que você tem. E aí, meu irmão, quando a gente vai conseguir enxergar com os olhos da fé, quando essa cegueira tomou conta, e você viu que tudo que você tem não é nada diante da graça que vem de Deus. E eu te convido com um ato de fé, apesar de qualquer situação. Sabe, irmãos, o que eu pedi hoje para Deus é o que eu peço todos os dias. A conversão diária do meu coração, da minha esposa, da minha filha, do meu filho, da minha filha que está para vir. Eu já vou pedindo a conversão diária para ser obediente a Deus. E essa obediência a Deus que nós consigamos viver na obra, na nossa casa, na nossa família, no dia a dia. E eu peço muito para que Deus nos dê a graça da convivência na comunidade, na igreja de Cristo, no caminhar dentro da sua igreja, Senhor. Sabe, irmãos, e neste mover, olhando para Jesus, diante de tantas situações, temos as enfermidades do corpo também.
E nós pedindo com fé, acreditando em todas as mudanças, nós conseguiremos, se diante da nossa fé, diante de Jesus agora você dizer: Senhor, eu creio que o Senhor pode mudar a história da minha vida. Eu creio que o Senhor pode mudar agora, Senhor, este casamento. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode mudar todo esse mover diante da maldade deste mundo. Vai clamando, querido irmão, aquilo que você deseja para Jesus diante dos olhos da fé. Diante de toda cegueira, diante de toda situação, Senhor. Nós colocamos a vida de cada irmão que está ouvindo agora, a necessidade de cada um. Nós gritamos diante de Ti, Senhor, as mudanças necessárias para que nós nos unamos com Teu amor. Há mudanças, Senhor, no casamento, há mudanças na família, há mudanças na forma de se direcionar às pessoas, a forma, Senhor, de ser acolhido, a forma de amar, a forma de ser amado, a forma de nós enxergarmos o pecado e renunciar ao pecado, meu Senhor. Dai-nos a cura de toda a cegueira, de toda a situação errada, de toda a maldade humana. Liberta-nos, Senhor, dessas situações. Sabe, irmãos, a forma que a gente reza, que a gente coloca a Deus, o teu coração, não está nas palavras falsas, mas sim naquilo que sai de coração. Que seja uma oração em língua, que seja uma palavra que sai da tua boca, não seja da boca para fora, mas seja de dentro do coração. Às vezes você está pedindo para Deus assim, da boca para fora. E a verdade não está entrando diante de Deus. Esse homem gritou, mas quando você fala com autoridade aquilo que você quer, Deus vai te ouvir. Mas quando você fala da boca para fora, Senhor, eu quero que cure a minha casa, quero que converta todos os meus, mas eu não tenho atitude de conversão, eu não tenho atitude de mudança, como que eu vou ter dois senhores? É a resposta que Deus me deu agora, querido irmão, no meu coração. Eu devo tomar posse dessa graça. Eu devo dizer: Senhor, eu sou todo seu. E eu devo ter mudanças, como diz na primeira leitura, no livro de Apocalipse. No capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 5. Que nós tenhamos atitudes concretas de conversão. Que nós tenhamos atitudes concretas de convivência com Deus. E que ela comece na nossa fé. Diante da enfermidade, diante das situações, eu creio nesse Deus que tudo pode e que pode me curar, me libertar e me salvar de todo o mal. Por isso, irmão, já faço um convite. Hoje à noite temos o grupo de oração Face de Deus na Igreja Matriz, às 19 horas. Vai lá. Vai lá diante da tua fé, clamar e pedir a graça santificante de Deus diante de uma palavra, diante de um louvor, diante de uma música, diante de uma animação, onde que nós convivemos com os movimentos dentro da nossa Igreja Católica, rica e ampla em muitos moveres, para que a graça aconteça diante de nós, convivência com Jesus. Que Deus abençoe seu dia. Encerramos esse momento agradecendo a Deus e louvando, porque com Deus tudo podemos. O caminho de Deus, o fogo, é sustentado pelo amor concreto, a obra. Que Deus abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus dê a graça de um dia abençoado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito